importância da cultura hip hop na construção da paz e a cidadania. Sendo assim, gostaria de pedir mais uma vez as boas-vindas a todos e a todas que estão aqui presentes neste magnífico encontro e fazer com que todos sintam-se livres onde estão e manter os telefones em vibrador para efetivamente não desequilibrar com o nosso silêncio, e também um calungui a todos os mais velhos que estão aqui presentes. Calungui. Calungui. Antes de mais nada, gostaria de apresentar aqui a mesa do presídio. Está conosco na mesa do presídio Gabriel Romeu, que é o coordenador de programas da Umunga. Também está conosco na mesa do presídio o sociólogo Juca Magenge. Também está conosco na mesa do presídio Cândido Toca, que é um membro do movimento RAP. Então, queridos, dizer que esta tarde nós estamos completamente satisfeitos pela vossa presença. E agradecer uma vez mais à Associação Umunga, que patrocina este evento, que tem o epicentro, o lançamento do EP Eleições Livres Já, Meu Voto é Sério. Uma campanha que será lançada hoje, com o lançamento de um CD, onde todos nós fizemos parte, para que possamos então saber um pouquinho mais sobre a importância da cultura hip-hop e os seus contributos na construção da paz e a cidadania. Disse bem o nosso moderador, meu nome é Cândido Toca, ativista da cultura hip-hop também, e sei lá como é que eu vou dizer. Temos estado a levar várias oficinas de rap na cidade do Lubi, na intuição de desenvolver uma consciência, não é, de crianças e jovens, para poderem solidificar cada vez mais uma sociedade lesta e competente a fazer as coisas por intermédio da cultura hip-hop. Dizer que nesta primeira parte nós estaremos falando da cultura hip-hop e os seus objetivos na construção da cidadania. Na verdade, o que é realmente o hip-hop? Hoje é uma febre que se levantou aqui, principalmente no nosso país, né, Angola, se calhar a nossa maneira de encararmos as coisas na evolução, e que o hip-hop, na verdade, tem aqui uma declaração universal da cultura hip-hop. Nós estaremos abordando alguns passos relativamente ao que concerne aqui, para descobrirmos profundamente o que temos vindo a observar, a ouvir, tudo isso tem a ver com os critérios que aqueles que são os pioneiros da cultura hip-hop declararam aqui. As Nações Unidas, no dia 16 de junho de 2001, com mais de 300 ativistas da cultura hip-hop, onde estava aí o grande pai da cultura hip-hop, que é África Bambata e Kuluer. Essas duas figuras são os pilares da cultura hip-hop. Estes, mais Chris One, Pizarro, tantos outros ativistas uniram-se e formaram então esta declaração de hip-hop universal para poder regulamentar. Na verdade, uma cultura não se regulamenta, né? Mas é preciso ter princípios que orientam aquilo que se deve fazer dentro desta cultura. Então, ali, onde nós vamos debruçar um pouco para sabermos se aquelas músicas rap, que ultimamente temos estado a ver os videoclipes na televisão, temos estado vendo as crianças a vestirem, está dentro desse critério aqui, essa carta universal da declaração do hip-hop. O hip-hop é vivido para todos, de uma maneira consciente e de uma maneira inconsciente. Nessa sala estamos a viver hip-hop. Eu vivo hip-hop porque percebo, estou nela, mas alguém vive hip-hop sem perceber. E ao estar conosco até o fim vai entender que afinal, quando eu estou a fazer isto, estou dentro da cultura hip-hop. É assim que nós vamos avançar ao encontro de um pequeno historial de como nasce, como se criou a cultura hip-hop no mundo. Havia uma nação que se chamava Black Speed. A Black Speed é um grupo de jovens que
que dedicavam-se a práticas de coisas fúteis. Matavam, roubavam e muitas das vezes faziam coisas que amedrontavam a sociedade. E esta gangue, conforme dizem os americanos, os ingleses, é uma gangue que se dedicava a muitas coisas nocivas. E ela é liderada por um grande homem chamado África Bambaataa. Muitas das vezes a história reza que eles ficavam na rua até perto de 1, 2 horas, esperarem pessoas mesmo para tirarem os seus bens. Isto foi no final da década 60 e no princípio da década 70. Só que com o passar dos tempos, este jovem África Bambaataa, que era visto como um deus de guerra na cidade de Bronx, Nova York, na América, sentado em casa, estava a assistir um filme, que o filme teve o título Zulu, Nação Zulu, que retratava as guerras do apartheid na África do Sul. E ele foi vendo ali aqueles conceitos, como o tempo foi evoluindo, apreciou aquele filme, sentiu o desejo de criar um grupo de jovens com o mesmo nome, Zulu. Zulu é uma tribo da África do Sul. Quando ele sai para a rua, observou o comportamento da juventude, teve a ideia, disse, não, eu vou ter que deixar essa vida de ser bandido, de bater, roubar e tudo isso, e dedicar-me a uma atividade mais contundente socialmente. Quando se fala de cultura hip-hop para a nossa sociedade de hoje, está-se a falar de uma coisa que está à margem da sociedade, alguma coisa que deturpa o silêncio, que deturpa a tranquilidade, que prejudica a paz, tudo isso. As músicas, de certa maneira, vão traduzindo o caráter. Quando você vê alguém com o cabelo assim, tá, sem entender, pensa, esse aqui é mais um camarada que não vai à igreja, não estuda, a vida dele é só isso. Mas, no fundo, a cultura hip-hop não é isso. No fundo, a cultura hip-hop não é só isso. Também pode ser isso. Então, estes jovens reunidos, pensando, há tantos problemas aqui no bairro onde vivemos, há tanto problema no município onde estamos, precisamos de revolucionar isso. Precisamos de dar uma outra cara ao nosso modo de vida. O que é que temos que fazer? Havia tantos jovens desempregados. Não eram desempregados porque, se calhar, não tinham um currículo acadêmico adequado. Não eram desempregados, se calhar, porque, sei lá, havia o próprio sistema em si estava fechado para enquadrar, inserir os jovens nos mais variados caminhos da sociedade e trazê-los a um mundo de vida mais social, mais visível, mais transparente. Então, África Bambaataa e Kuluer juntaram ideias e eles pensaram que tivesse que criar a Zulu Nation para poder inserir os jovens numa vida artística. E assim criaram esta organização, que hoje é a maior organização da cultura hip-hop no mundo. Ao criar essa organização, eles tiveram alguns objetivos. Tratarem de direitos internacionais, espiritualidade, religião, tratarem de vida acadêmica, tratarem de saúde, falarem de tantos outros aspectos. Em todos os finais de semana, eles reuniam-se num terraço, na casa de alguém, numa sala, para poderem abordar esses temas. Estava, de certa maneira, a tirar os jovens de uma vida de desocupação, de uma vida de bandidagem, de uma vida de insanidade, de agressão, para trazê-los a uma conduta de vida mais sadia, que pudesse responder algumas perguntas que a própria sociedade assim exigia. O hip-hop surge como uma resposta de vários erros sociais. Daquelas noites que eles ficavam a roubar, eles ficavam agora a emprestar outros dotes, que era muitas das vezes ficavam toda noite a esperar de pessoas que vinham de sítios distantes para poderem conduzir até as suas casas. Alguém que vinha com peso sobre a cabeça, trazesse na sua mão algumas coisinhas assim que pesavam, para poderem conduzir até a casa. E aquilo começou a assustar novamente as pessoas ao redor. As pessoas do bairro começaram a dizer, não pode. Essas pessoas que batiam, matavam, roubavam, hoje são eles a emprestarem seu carinho pelas pessoas, pela sociedade, a emprestarem todos os seus esforços. Alguém vem da lavra, tinham que ajudar a transportar aquilo até em casa, até amanhã. E África Bambaataa começou a ganhar um outro prestígio. E ele viu que, afinal, por meio... Então, queridos, dentro da própria cultura hip-hop, onde encontramos a música rap. A música rap é o DJ mais o MC. O DJ mais o MC vai dar rap. O rap é ritmo e poesia. O formato e o subjeto. O formato é o ritmo e o subjeto é a poesia. Esta música rap é que hoje nos traz um grande problema de interpretarmos mal a cultura hip-hop. Por quê? Por causa de muitos fazedores
principalmente nós aqui em Angola, não é? Não sei se já temos uma febre muito dura. Estamos na época dos undergrounds se libertarem do underground. Eu não gosto de ouvir isso, mas pronto, eu acho que tinham que pensar nisso. Porque se o hip hop, o rap tem essa mensagem tão forte, por que circular entre amigos quando hoje há mecanismo de transmissão fora daquelas instituições estatais? Querem passar na televisão porque quando há redes sociais fortes para transmitir isso. Então já é o momento dos undergrounds se libertarem do underground para poderem construir a tal cidadania que estamos aqui a conversar. E já é possível fazer fora das instituições controladas pelo Estado. Falando sobre o contributo do hip hop na consolidação da paz, da democracia e da cidadania, aqui uma pergunta que sobre ela eu quero trazer a minha abordagem e depois podermos discutir alguns pressupostos que não ficarem bem percebidos aqui. Vamos reparar numa análise sociológica ou numa avaliação sociológica que na Angola de 2000 para cá, 2002 para diante, na Angola da década de 70, na Angola da década de 90, vamos perceber que há cada vez mais na Angola de hoje a elevação de 3 tipos de consciências. Estamos a falar da consciência jurídica, a consciência política e a consciência de cidadania ou da cidadania. Nesta última Angola há cada vez mais esta consciência, a elevação desta consciência. Em parte disso surge por causa desta liberdade que o hip hop trouxe, ou desta cultura que o hip hop trouxe nas demais culturas que nós temos. Por exemplo, quando nós falamos da comunicação social, nós sabemos que nós temos uma comunicação social quase que controlada. E a comunicação social censurada, né, aquela que alguns detalhes passam, outros não passam, delimitam até certo nível o conhecimento, ou então delimitam a percepção do indivíduo sobre alguns direitos seus. Dali que quando alguns tendem a fazer manifestação, a comunicação social vem a aparentar outros jovens a fazer uma contra-manifestação. Então isto aqui é para dizer, ou para dar a consciência de que não podem fazer manifestação, quando está escrito que podem fazer a manifestação. Então, com a comunicação social privada, neste caso as redes sociais, onde todo mundo tem acesso, há cada vez mais a elevação destas 3 consciências. E isso também vamos inserir o hip hop como um dos causadores da elevação desta consciência. No primeiro aspecto, vamos olhar para Angola antes da chegada da cultura hip hop. Como nós vimos aqui, né, na década de 70, nos Estados Unidos, nascem estes jovens com tendências ou com uma consciência de cidadania, fazer o bem, ajudar, atividades cívicas, participar ou desempenhar aquilo que são os seus direitos. Se nos Estados Unidos estavam a viver isso, já na mesma década em Angola estava por um lado, ou a princípio, um combate contra o colonialismo antes de 75 e por outro lado, depois de 75, uma espécie de autobelisco entre eles ou entre os leões tentarem a se morder para ver quem ficasse com o poder. No segundo momento, Angola, no período da cultura hip hop, e eu gostaria que o Cândido também tocasse nesse aspecto, né? A partir de 1990, 91, 92, já alguns angolanos viajados que iriam para Portugal, giravam pela Europa, alguns chegavam até nos Estados Unidos, imitaram essa cultura e trouxeram para cá. Quer dizer que, se por exemplo trouxeram a história de que os ativistas do hip hop lutavam contra os principais problemas que os Estados Unidos viviam, então, imitando esse aspecto cultural, a juventude que trouxe o rap em Angola também começou a passar ou a copiar esses determinados aspectos da própria cultura. Desperta esta luta, esta consciência da luta da construção da consciência política. Eu, em vez de olhar para os rappers ou para os ativistas do hip hop, olharia para o Valdemar Basto. Valdemar Basto, quando escreve a sua música A Velha Chica, Valdemar Basto, nessa altura, na década de 80, quem nasceu na década de 80, sempre que tentou falar política, ouviu dos seus pais a mesma versão, o mesmo coro da música de Valdemar Basto. Che menino, não fala política.
Valdemar Basto tentava transmitir o que se passou em Angola no 27 de maio de 77. Porque é a partir dessa noite que nasce o terror em Angola. É a partir dessa noite em que a juventude da época, ou aqueles que, por um lado, não se reviam ao sistema político da altura, temeram-se porque os mesmos que vestiam as mesmas cores foram engolidos pelos mesmos colegas. Então nasce o terror, nasce o medo. E a partir dali a juventude dessa época, a juventude dessa altura, começa a crescer com a consciência de que não podemos falar política, não podemos tocar nesses assuntos, coisas que até agora nós ainda temos. Sendo os movimentos rappers e o estado de paz e democracia, o que é que eles traziam necessariamente? Se, por exemplo, a partir de 2002, Angola respirava paz, Angola dizia, a partir de 92, Angola dizia-se democrática, e esses rappers que leram um bocadinho mais para além daquilo que são os dicionários básicos, tentaram transmitir nas suas músicas o conceito de paz e o conceito de democracia para esclarecer aos angolanos que o que estamos a viver está mais para um calar de armas do que necessariamente para uma democracia ou para uma paz. Vejamos aqui, vamos olhar para o conceito de paz como estado de calma e tranquilidade a nível pessoal, social, correspondente à ausência de fome, ausência de altas taxas de desemprego, ausência de violência, com uma distribuição equitativa dos recursos naturais. Este é um conceito de paz que nós temos e é exatamente isso que os rappers cantavam. Se por um lado a comunicação estatal vem apresentar a pomba e diz que estamos em paz, por outro lado andando nas ruas, vamos ver as crianças magras com fomes, cabelo amarelado de desnutrição, indo para outras províncias e encontrar o desespero econômico nas pessoas, e os rappers a transmitirem que paz não é só o calar das armas, as pessoas começam a perceber que ainda não podemos falar de paz tal como deveria ser. Tal como deveria ser. Estamos a dar o conceito, mas não estamos a viver a realidade. Os rappers tentaram transmitir isso. Na comunicação social havia sempre o debate de que estamos em democracia e os rappers traziam as características da democracia nas músicas. Vamos a ver, a democracia enquanto poder do povo apresenta as suas características como liberdades individuais, liberdade de imprensa, a igualdade perante a lei, direito ao voto, direito à saúde, direito à educação, o livre exercício de qualquer trabalho ou de qualquer profissão. Se estamos aqui a falar que somos democráticos e depois olhamos para a característica da democracia e não vivemos isso na nossa realidade, as músicas começam a transmitir que de facto a democracia que nos estão a transpassar não é de facto a democracia que deveria ser. Então é dessa forma que, por exemplo, o rap começa a ajudar na construção da cidadania, na construção da consciência política, na construção da consciência jurídica. Então o rap hoje se tornou uma fonte de informação para muitos jovens. Só a título de experiência, eu me lembro, foi se não me engano, na 10ª classe, na prova de história, veio lá uma pergunta: em que ano aconteceu a Conferência de Berlim? Eu esqueci mesmo, não tinha na altura. Mas como ouvia muito rap, me lembrei da música do MCK. 1884, na Conferência de Berlim, arrega o esquadro, repartindo o continente africano. Ah, ok, o capa já falou. E consegui colocar aquilo na prova e aprovei, porque o rap me ensinou. E hoje o rap deu essa liberdade às pessoas saberem falar, saberem discutir, saberem opinar, saberem criticar, tudo isso, porque aquilo que de fato deveria ser os aspectos de lucidação, né, ou de lucidez, que nesse caso a escola, a comunicação social, as bibliotecas, não têm o suficiente para clarificar. Mas o rap, e principalmente os consumidores de rap, têm essa tendência ou essa cultura de aprenderem mais, porque o rap que se cria, principalmente no underground, são aqueles rappers informativos e acabam por dar aquela biblioteca para cada um. O companheiro Gabriel Romeu vai fazer a apresentação e a máxima atenção de Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Na verdade, esta é uma campanha que está sendo desenvolvida pela Associação Omunga e visa monitorar o próprio processo eleitoral em si, procurando promover uma consciência de participação,
respeito à diferença e à tolerância. Porque, como todos nós sabemos, somos todos filhos dessa pátria, todos nós queremos o bem dessa pátria e, apesar de andarmos muitas vezes com opiniões diferentes, devemos aprender a viver em união, respeitando-nos uns aos outros. A Associação Omunga tem estado a levar a cabo um conjunto de atividades, particularmente no município de Caimbambo. Eis uma das razões pela qual o Papá Lulambo também está cá. Hoje estivemos também na sua comunidade, em Lomia, não é? Onde procuramos colher opiniões de várias individualidades, várias entidades, se assim quisermos. Entidades eclesiásticas, autoridades tradicionais e também variadas instituições públicas. Portanto, colhemos opiniões, medimos a pulsação e ficamos a saber como é que a situação do processo eleitoral lá está a decorrer. O trabalho ainda não terminou. Tendemos também ir ao município do Bocoio fazer o mesmo trabalho. Portanto, conforme o meu colega de painel, o Cândido Toca, acabou de dizer, a cultura hip-hop, ela espalha muita coisa, ela diz muita coisa em si. Portanto, neste sentido, como se tem dito que quem canta seus males espantas, então quero aqui dizer que quem canta de paz espalha o perfume do amor. Como todos nós sabemos, o hip-hop tem uma grande audição, não é? Muitos jovens aqui adoram essa cultura, pois, conforme ele disse, ainda não se perceba muito bem, de alguma forma vista de forma menos boa por algumas pessoas. Portanto, é nesse sentido que a Associação Omunga decidiu aliar o útil ao agradável, não é? Pegar na cultura hip-hop e passar essas mensagens de paz, não é? Para todas as pessoas, não é? Para que possamos então a conviver de forma pacífica. Não deve ser um empecilho o meu irmão ter uma opinião diferente da minha, não deve ser. Cada um é livre, e na sociedade em que nos encontramos, cada um é livre de exprimir a sua opinião, certo ou errado, deve fazê-lo, não é? E claro, arcando também com as consequências, porque a sociedade em que vivemos, não é? Tudo quanto dissemos, depois devemos responder por isso. Portanto, o lançamento dessa campanha Eleições Livres vem nesse sentido, conforme já acabei de dizer. E, portanto, temos aqui um CD, o qual teve a participação de vários músicos. O Cândido talvez possa depois, mais tarde, vir a referir quem são esses músicos. O essencial deste CD é isso, passar mensagens de paz, de tranquilidade, pois que estamos nos aproximando num momento bastante crucial, não é, do processo eleitoral. Não é? Estamos a nos avizinhar do 23 de agosto, que é uma data que todos nós conhecemos, e também, tendo em conta a nossa história democrática recente, ainda temos estado a verificar, por essas alturas, algumas situações menos boas. Então é necessário que cada um de nós faça parte desse processo, não é? Porque o que todos nós queremos é eleições livres, não é certo? Certo. E já. E já. É isso que todos nós queremos. Então todos nós temos de fazer parte deste processo, não é? Portanto, é neste sentido que queremos terminar a nossa abordagem com uma das frases de Luther King, quando dizia que aprendemos a nadar como peixes, a voar como pássaros, só não a viver como irmãos. E, portanto, eu gostaria de chamar aqui a atenção, a apelar a toda a gente aqui presente, a procurarmos de facto vivermos como irmãos, tal conforme dizia Luther King. Meus senhores, muito obrigado, bem-aja. Okay, a primeira pergunta é relativamente ao preletor Juca Magenge, quando fez um recurso histórico daquilo que é a participação tanto do hip-hop na construção da cidadania angolana. E ele foi um pouco mais longe quando introduziu de que o hip-hop também no tempo, portanto, colonial, teve uma atuação. Né? Não sei se percebi mal. Então a minha pergunta é a seguinte: gostava de saber qual é o rapper ou o fazedor do hip-hop que teve espaço para a cidadania na dominação colonial. Essa é a primeira pergunta. Ok, segunda pergunta. Será que considerou o Valdemar Basto como um rap ou um poeta quando dizia que fez poesia? E se fê-lo
que tipo de poesia Valdemar Basto introduziu para a construção da cidadania? Terceira pergunta. Gostava de saber se tem havido apoio por parte da cultura, apoio moral, apoio financeiro, para o enriquecimento tanto do movimento hip-hop que vós tem estado a levar a cabo. A quarta pergunta, será que os fazedores de opiniões, os fazedores do hip-hop têm sido devidamente esclarecidos quando têm estado a levar tanto as suas ondas para um encrudecimento daquilo que é a perspectiva que têm, portanto, embrenhado para levarem a consciência crítica? A quinta pergunta e última, gostava de saber por que é que não falaram aqui do Brigadeiro Despacote, uma vez que ele é rap também. E eu acho que a geração que fez parte do Brigadeiro Despacote, eu penso que eu faço parte da geração do Brigadeiro Despacote e eu aprendi muito da consciência revolucionária com o Brigadeiro Despacote. Acredito que muita gente também. E Despacote é distintivo para a elevação da consciência crítica angolana. Mas por que não falaram desse senhor? Minha primeira questão vai para o companheiro do movimento hip-hop. Por que o hip-hop não promove ou não enaltece as línguas nacionais? Na cultura hip-hop nós ouvimos muito, mas a língua estrangeira, sobretudo o inglês, é o centro. A segunda falou da regulamentação da cultura. Fez aqui um historial e nós percebemos que estava-se a falar da estruturação do pensamento hip-hop. Então, ao estruturar o pensamento hip-hop, qual é a ideologia que o movimento tem? Essa é a pergunta. Vai aqui a terceira. O movimento hip-hop é um conjunto de 3 elementos. Sendo o movimento hip-hop um conjunto de 3 elementos, nós gostaríamos de perguntar se existe uma norma que regulamenta este movimento. Sendo o movimento, há uma norma que cinge-se dela para poder fazer a cultura, ou quando nos diz que as palavras não agradavam na altura, não agradavam dirigentes políticos, dava-nos a entender que o hip-hop nascia da luta entre governantes e governados. A nossa pergunta é: como é que acha que o hip-hop poderá equilibrar a convivência entre as elites, não é? E, sobretudo, a classe governada? Primeira coisa, eu gostaria de entender como é que o conceito de hip-hop foi passado para Angola. Como é que ele foi transferido das culturas estrangeiras e recebido é uma questão de concepção, né? Passado por Angola. Como é que foi esse processo? E também, se puderem fazer um desenho de pessoas que trouxeram o hip-hop para Angola, momentos em que isso aconteceu, como é que, para que o sociólogo poderia fazer um desenho mais ou menos do momento em que Angola estava a viver e talvez de que maneira influenciou na concepção do hip-hop. Outra coisa que eu gostaria de entender é como é que os rappers, tem essa ideia, como é que a comunidade hip-hop está preocupada, ou se está preocupada, a criar conteúdos de hip-hop para crianças. Por último, eu acho, eu entendo que as mulheres, até num momento ou num lugar que prega tanta liberdade, que é o hip-hop, que prega tanta democracia, ainda a sua inserção é muito forçada. Estamos aqui agora e foi mostrado o CD, Eleições Livres, já, o meu voto é sério, e fez a lista e mostrou-se com os artistas que participaram. Cadê as mulheres aí? Tem. Sim. Só para começarmos, elas nem foram. Por que elas não foram mencionadas?
a entrada das mulheres, às vezes eu tenho essa concepção. Sim, disse. Exato. A entrada das mulheres, eu percebo às vezes que a entrada das mulheres é as mulheres se preocupando em entrar no movimento hip hop. Um movimento hip hop que é liderado por homens, talvez isso seja incontestável, né? Porque assim, é liderado por homens. Esses homens não estão preocupados em colocar mulheres no movimento, não. As mulheres se encostam no movimento, eles ficam em estado de alerta. Oh, tem mulheres aqui, tá, podem entrar. Eu acredito que isso podia mudar mais ou menos, né? Podia ser o movimento se preocupar em inserir mulheres no movimento, não ver que mulheres fazem rap, tem uma que faz bem a rap, então pode entrar. Eu queria que falasse um pouquinho mais sobre isso. Na década de 70, Angola vivia alguns problemas idênticos ao que os Estados Unidos vivia. Vamos falar, por exemplo, da própria exclusão social, a exclusão racial. Isto Angola vivia na década de 70. Também os Estados Unidos viviam na década de 70. Então, nessa altura também, que nós conhecemos um bocadinho a história, sabemos que havia muitos dos jovens, muitos dos angolanos a viajarem pelo mundo. E muitos deles iam aprendendo aquilo que eram as culturas de outros e por algum tempo, já na década de 90, trouxeram para cá. E lendo a história do hip-hop, acredito que também leram a história do hip-hop, viram que, afinal de contas, os primeiros ativistas lutavam contra a exclusão. Já que nos Estados Unidos estavam a passar esse problema e nós, Angola, também estamos a passar, então também vamos lutar pelo mesmo problema. Era esse aspecto comum, não que havia um rap na década de 70. Vamos olhar, por exemplo, o MCK no projeto, o primeiro projeto Trincheira de Ideia, foi aquele disco, né? De espalhar mesmo assim, business de mochila, né? Business de mochila, a espalhar cena, onde está, faz um freestyle, mostra que é MC, mostra o que você traz. Porque a televisão não quer que eu passe. Então não vamos aqui olhar para a culpabilidade do sistema, eles não querem que eu fique famoso. A fama ultrapassa, a vontade ultrapassa tudo isso. E depois, um conselho que fica também a questão, né? A possibilidade de passar mais. É a poesia relativamente à figura de estilo. É necessário que nós, os rappers, investamos na figura de estilo. Um dos grandes poetas que nós temos em Angola, que investiu na figura de estilo, põe o mais velho a cantar, mesmo a ofender o mais velho é Paulo Flores. Investiu na figura de estilo. O mais velho está a dançar o camboa, não sabe que estão a lhe ofender. Então é importante que os rappers apostem na literácia, para a música dele passar e aquele que apertou no play está a ser ofendido porque que apertou no play nem sequer dá conta da mensagem. Isto aqui é muito bom. Hip hop é um termo alemão que quer dizer pessoas informadas ou atualizadas. O primeiro jovem a usar essa expressão, ou essa palavra aqui, é Roberto Kate, um alemão. Quando ele viu o movimento, a cultura junta e tal, ele disse hip hop. Por quê? Eles buscam informação através dos conteúdos literários, poéticos, procurar saber como é que a sociedade vive, o que é que notificaram hoje, o que é que a televisão passou. Por isso chamaram de pessoas atualizadas ou informadas. Este é no conteúdo científico. Mas na base, o hip-hop é uma cultura que nasce no meio da década de 60 com o intuito de reivindicação aos conflitos, de ações armadas e tudo isso. Para poder trazer, através da música rap, a manifestação, né? Trazer reivindicações de direitos e tudo isso. O underground não é um estilo de música rap, não. Nem comercial é um estilo, não. O underground é uma filosofia de vida. O estado coletivo, a consciência do indivíduo. Como é que surgiu esse termo underground? Tem aqui pessoas que dominam muito o inglês. Underground quer dizer debaixo de subsolo, alguma coisa oculta, tudo isso. Havia uma jornalista americana, estava a fazer uma redação sobre o hip hop na América. Ela vivia em zonas urbanas. Ela ouvia raps, mas o rap que no meio dele estava bom. Quando ela deslocou-se para as zonas suburbanas, trouxe maquetes, produtos musicais, que quando foram ouvidos, disseram, mas onde é que está a ver esses CDs, essas músicas assim, tão boas, poesias, literaturas e tudo isso? Ela disse, olha, são muitos bons artistas, rappers, só que estão underground. Não são ouvidos, a rádio não toca, a televisão não passa, tudo isso. Por isso, ali surgiu o termo, por que estavam underground? Por falta dos meios técnicos de se fazer música. Já o pessoal urbano tinha os estúdios em condições, podiam fazer não sei o que, tinha t-shirts, havia tudo isso, e eram mais divulgados. E começou a separação. Aqueles que vinham na cidade, que já tinham estúdio, já lançaram um disco, eram os comerciais.
Os que não poderiam ser ouvidos eram os under-arms. Mas a consciência que define o indivíduo. Kid MC é famoso ou não é famoso? Mas, entretanto, a música dele também é de intervenção social e muitas das vezes política. Para dizer que o nosso contributo tem sido esse. Vamos à escola. Este ano, no mês da Paz em abril, dirigimos quase 10 palestras em várias escolas e universidades do Lubito a respeito do hip-hop, para promover uma consciência cada vez mais ligada à cultura, que pode contribuir com vários conhecimentos do ponto de vista de cidadania, paz, tudo isso. Então, para responder, que nós temos trabalhado, sim, principalmente com o gênero feminino. Estamos interessados, e aqui o quarto princípio da cultura, da Declaração de Paz do Hip-Hop, diz que o hip-hop defende o feminismo e rappers. O hip-hop trabalha com homens e mulheres. Se bem que os homens estão sempre de frente, fazendo as coisas, mas tem muitas as mulheres a fazerem um bom rap. Mano, na verdade, sendo pela primeira vez, a apreciação foi boa. Dizer que estão de parabéns, de certeza que foi preciso muita luta para soar, ou seja, para completar esses 11 anos de existência, né, o 11º aniversário. E dizer que também, relativamente ao debate de hoje, foi muito educativo. Há coisas que eu não sabia sobre o hip-hop, na verdade. Também há pessoas que eu não conhecia, tais como os que faziam parte, né, os tais primeiros caminhadores, os precursores do próprio hip-hop. E hoje fiquei a saber, inclusive eu conheci o Pobre Sem Culpa. E, mano, é uma coisa única, feliz, momento solene. Pertinente. E quero também dizer que até dentro do debate eu cheguei de perceber que, afinal de contas, dentro do aspecto sociológico do hip-hop, eu aprendi que, afinal de contas, trouxe uma certa ajuda quanto às três consciências, que é a consciência jurídica, a consciência política e a própria consciência, esqueço o último, mas foi pertinente, gostei bastante. Parabéns, antes de tudo. É uma ONG muito forçada, que luta. Eu particularmente tive a oportunidade de conviver com a Umunga num dos projetos que ela elaborou, que foi ensino gratuito já. É uma organização que nunca se distancia dos temas da atualidade ou da vivência do momento. Ela está sempre a par e passo. É uma organização, fico sem palavras para descrevê-la.